Graça e a paz, queridos irmãos. Olha, eu já preciso dizer para vocês, é muito tarde aqui no Oriente Médio e eu tô bem cansado. Foi um dia muito intenso ministerial para a glória de Deus. Entretanto, eu me sinto no dever de compartilhar uma história de algo que aconteceu hoje que foi muito especial. E aliás, eu já peço para você compartilhar esse vídeo, de você enviar para o seu líder de missões, para você compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, porque é uma história tremenda e eu espero que ela chegue ao maior número possível de irmãos e irmãs que entendam que eu estou falando em português e que são apaixonados pela causa da igreja perseguida. A gente plantou uma igreja aqui no Oriente Médio que está crescendo e hoje, ao visitar um novo grupo dessa nossa igreja, um grupo pequeno, aqui mais ao sul da Turquia, eu ouvi a história de um irmão iraquiano refugiado que era muçulmano e que se converteu, teve encontro com Cristo, que passou a pregar o evangelho de uma maneira muito especial por essas bandas. E esse irmão, em função da realidade muito difícil aqui de imigrantes, ele que veio numa onda de pessoas que através aqui da cidade onde eu tô tentavam chegar à Europa, ele acabou sendo preso por uma questão de imigração ilegal. A igreja começou a orar por ele, para que ele fosse liberto. Mas enquanto ele estava na prisão, o Senhor disse para ele que ele deveria pregar o evangelho dentro da prisão. Ele recebeu uma sentença de 3 meses, e nesses 3 meses ele começou a pregar o evangelho. Para a glória de Deus, ele alcançou 11 pessoas dentro da prisão. A gente não sabia de todos os detalhes da história. E enquanto ele estava preso e a gente orava para que, juntamente com tantos outros irmãos aqui dessa região, ele pudesse ser solto, o Senhor dizia que havia ainda uma pessoa que ele deveria pregar o evangelho para que ele então pudesse ser solto. E aí, em oração, num dia, ao dormir, ele teve uma visão com Jesus. Jesus apareceu para ele e disse para ele que alguns dias depois, numa terça-feira, ele seria liberto e que ele deveria pregar para essa pessoa antes dele ser liberto. Esse irmão não sabia quem era, ele já tinha alcançado 11 para Cristo dentro ali daquelas celas da prisão. Todos eles muçulmanos, assim como ele, receberam ao Senhor Jesus num contexto tão difícil como aquele. Ele começou a orar, Deus me direciona quem é essa pessoa. E aí, então, 2 horas da manhã da terça-feira, que o Senhor, na visão, tinha dito para ele de que ele iria ser liberto naquele dia. Ele então acorda e no meio daquela madrugada na cela, ele começa cheio de gente naquele lugar, cheio de imigrantes ilegais de várias nacionalidades, somalis e afegãos, iraquianos e sírios e curdos. Ele começa a orar, Deus, quem é que o Senhor quer que eu fale? Então, nesse que, segundo o Senhor, é meu último dia aqui nesse lugar. E aí ele olha aí no canto escuro da cela, ele vê um afegão que de repente faz o sinal da cruz. Aquilo ali para ele foi um sinal de que, esse é aquele que o Senhor quer que eu pregue. Ele corre para aquela pessoa, um jovem que estava ali no canto daquela cela de prisão, e aí então ele fala de Jesus para aquele jovem. Enquanto ele está falando, ele fala, olha, é o seguinte, eu fiz aquele sinal da cruz porque eu tive uma experiência com Jesus enquanto eu estava dormindo. Jesus apareceu para mim, e ali então, quando eu acordei, eu pensei assim, eu vou fazer, Deus, uma prova, se Jesus realmente existe, se o Senhor realmente está falando comigo por meio desse sonho, eu peço que o Senhor mande uma pessoa para falar desse Jesus para mim. E aí ele, ao fazer aquela oração, encerra fazendo o sinal da cruz, porque era a única coisa que ele sabia de cristianismo que ele já tinha visto e que ele se lembrava naquele momento. E porque aquele outro muçulmano convertido iraquiano, ele viu ali então, no cantinho daquela cela da prisão, aquele afegão fazendo o sinal da cruz, ele vai lá e fala de Jesus. Aquele homem aceitou a Jesus ali com lágrimas naquela prisão, e ali naquele mesmo dia, conforme a palavra tinha sido dada para aquele iraquiano, Jesus faz um milagre, ele é solto daquela prisão, e um pouco depois aquele afegão é solto da prisão, a esposa dele se converteu, os filhos dele se converteu, e agora ambos estão por aí pregando o evangelho de Jesus Cristo. Que testemunho incrível, gente!
Ore pela igreja perseguida. Por mais que haja perseguição, por mais que existam prisões, por mais que existam deportações, como a gente enfrentou aqui nessa obra missionária esses últimos dias, Deus está no controle e eu quero dizer para você que o reino do Senhor está avançando, a sua igreja vai prevalecer sobre as portas do inferno. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo, nos ajude como família Aziz a conseguir levar essa mensagem da igreja perseguida, especialmente no mundo árabe, para que a igreja no Brasil, em tantos lugares do mundo, se envolva com essa causa. A gente conta com a sua oração, com as suas contribuições e que Deus abençoe sua vida.